Olá, muito boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Sempre é com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui hoje para transmitir mais uma live via web TV Espiritismo. Lembrando que esta live está sendo transmitida também para Rádio Portal da Luz, Web Rádio Amigo Espiritual, lá de São Borja, no Rio Grande do Sul, CEDCC de Serrinha, TV7 da Paraíba, sempre, e o Jornal Centelha Divina de Alagoinhas. Então, um abraço aos queridos amigos aí, parceiros, nesta divulgação do bem e da doutrina espírita. Bem, meus amigos, hoje, antes de anunciar o nosso querido palestrante, nós pedimos que compartilhe este vídeo, deixe seu like, isso é muito importante. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o vídeo foi relevante, o conteúdo é interessante e ele mesmo já faz a divulgação. E para vocês não terem problema de esquecimento, ative lá o sininho, porque isso é muito importante, porque o próprio YouTube lhe avisa quando a gente faz um vídeo novo, certo? Bem, hoje nós temos o prazer de ter aqui no nosso canal, lá do estado de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto, né, Oceander Vest, né, Vest. Depois ele me corrige aí. Falávamos nos bastidores aqui, mas já acabei esquecendo, viu, Oceander? Então, o tema de hoje é o poder das palavras, pensamento positivo. Oceander, que é fisioterapeuta, ligado ao Associação Espírita Caminho da Luz, e para a gente é um motivo de muita alegria, um prazer imenso recebê-lo aqui pela primeira vez na Web TV Espiritismo. Desde já a gente pede a vocês que formulem suas perguntas, deixem aí seus comentários no chat, isso é muito importante porque o Oceander vai falar conosco durante um período de 40 minutos aproximadamente, mas ele pode ficar à vontade e logo após esse tempo, nós vamos fazer uma interação com o chat, comigo, se possível também, mas fica aí. Então, seja bem-vindo, meu amigo, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda, em especial o seu anjo de guarda, possa lhe intuir, lhe inspirar e tocar os nossos corações. Seja bem-vindo, Oceander. Ailton, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela apresentação generosa aí. Deixo o meu grande abraço a todos os amigos que estão aí conectados nessa grandiosa rede. Como você falou aí, tanto local aí, nossa, é o Rio Grande do Sul, é a Paraíba, é a Bahia, é aqui o nosso estado de São Paulo, enfim. A gente fica muito contente de poder estar aqui falando um pouquinho de doutrina espírita para trazer para nós esclarecimentos que nos façam pessoas mais felizes e mais esclarecidas. Dou minha gratidão aí ao convite feito pelo Oswaldo, já há algum tempo atrás. É a primeira vez que eu falo para os amigos baianos, eu nunca estive, vamos dizer assim, online com os irmãos da Bahia, e para mim é uma grande satisfação estar aqui nessa noite de sábado, e agradecer muito a todos os amigos que eu estou vendo que estão aqui no YouTube, a Isane Ludwig, um abraço para a Aline Doro, a Ivana Araújo, a Rosa Cruz, lá de Santa Catarina, a Aline Camargo, a Flor Delis, e a Suzy Santos. Um abraço para vocês aí que estão aqui comentando. Meus amigos, eu rogo ao nosso Mestre Jesus que possa iluminar os nossos corações, a fim de que a gente encontre as soluções que nós buscamos, para que a nossa vida possa ser mais proveitosa. Eu tenho buscado, ao longo de mais de uma década já, esse conhecimento espírita, e confesso para vocês que me sinto muito feliz com isso, sabe? Sei que tem muito que aprender, mas eu me sinto muito agradecido a Jesus de permitir que a doutrina tivesse atuante em meu redor, com as pessoas que eu conheço, que eu amo, e eu espero muito poder, nesses momentos que vamos passar juntos aqui, trazer elementos que sejam de valor, que façam sentido para vocês. Um abraço aí para o Jorge Azevedo Júnior, a Sônia Oliveira, de Alagoinhas, na Bahia, o Rui Barbosa, a Maristela Santos, um abraço, Maristela, gratidão, surpresa boa te ver aqui. O amigo virtual, espiritual rádio, dando um abraço para o jornal também, Centelha Divina, UEA, um abraço para vocês aí.
o CEDCC, boa noite, TV7 também, e a Sandra Lúcia Jorge Chagas, minha amiga de Fernandópolis, sempre parceira nossa, e a Viviane Ferreira também. Meus amigos, o tema da noite, como disse o nosso Ailton, é o poder das palavras e o pensamento positivo. A nossa doutrina é muito clara, através de Allan Kardec, em nos descrever que o nosso pensamento, ele cria a vida que nós queremos. Tanto boa, tanto não tão boa, vamos dizer assim. Então eu começo trazendo aqui um elemento, contido no capítulo 3º do livro Mediunidade e Sintonia, de Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel, onde o benfeitor traz a seguinte informação: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Emmanuel já nos alertava, desde a década de 40, 50, da importância de a gente ter um pensamento filtrado e ligado com forças superiores. Porque nós podemos tanto nos sentir libertos como algemados. Quem aí quer se sentir algemado a pensamentos equivocados, pensamentos de sofrimento, pensamentos às vezes odiosos, rancorosos, raivosos? Então nós precisamos observar muito o que falamos, o que pensamos. Muitas pessoas chegam a dizer assim, mas eu não falo nada, eu sou quieto, eu sou calado. Mas o que você pensa? Será que os nossos pensamentos não estão sendo muito mais prejudiciais do que a nossa fala? Então, baseado nisso, eu trouxe aqui uma ligeira anedota, aqui uma piadinha para poder ilustrar de que nós somos o que pensamos. Quando um louco do milho, chegou no hospício para ser tratado, se dizendo um milho. E aí o médico, o psiquiatra, foi avaliá-lo e disse assim, mas meu amigo, você não é um milho, por favor, você é uma pessoa. Ele falou, não, doutor, o senhor está enganado, eu sou um milho. O senhor não sabe, mas eu sou um milho. E aí, obviamente, ele foi internado para fazer tratamento, porque ele estava se dizendo um milho. E passado uns 6 meses de tratamentos e tal, ele foi melhorando, e chegou um dia que estava apto já a ter alta hospitalar, em alta psiquiátrica. E o mesmo doutor chegou nele e falou assim, escuta, ô fulano, é o seguinte, eu vou te dar alta, hein, mas tem certeza, você não é um milho mesmo? Falei, não, doutor, que é isso? Não sou milho. Não sei onde que eu estava com a cabeça, não sou milho, o senhor pode me dar alta, tranquilo, não sou milho, coisa nenhuma. Tem certeza? Olha, vou te dar alta, hein? Não, doutor. Pode dar alta, tranquilo, eu tenho certeza, não sou milho, não. E assim foi feito, o médico deu alta a ele, e aí ao sair do hospício, ele saiu pela porta da frente, mas não deu 30 segundos, ele voltou correndo de novo, apavorado, esbaforido, tenso, com o olho esbugalhado, disse assim, doutor, pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus, tem uma galinha ali fora, ela quer me bicar. Aí o doutor falou assim, mas eu não te falei que você falou que não é um milho, você tinha me falado, você sabe que você não é um milho? Ele falou assim, não, eu sei que eu não sou um milho, mas será que ela sabe? Então, olha como é que tem coisa que a gente pensa, que está tão enraizado na gente, que depois fica muito difícil a gente conseguir tirar, né? Ele se dizia da boca para fora, ter certeza que não era mais um milho, mas no fundo mesmo ele ainda tinha dúvida. Ele ficou com muito medo da galinha pegá-lo, né? Essa anedota, meus amigos, parece uma piada, parece uma coisa para fazer a gente rir, mas ela faz muito sentido, porque o nosso pensamento é tão poderoso que ele pode ilustrar a nossa vida de maneira perigosa. Nós podemos cair numa linha, por exemplo, de pessimismo, de nos acharmos pessoas, por exemplo, eu sou muito feio, eu sou muito esquecido, eu não presto para nada, eu não consigo aprender as coisas. Então, quando a gente diz isso de nós, Allan Kardec nos traz na sua literatura, especialmente no livro A Gênese, que nós estamos constantemente criando, fabricando o momento, a vida que a gente quer levar. Então, se eu começo, por exemplo, a dizer incessantemente que eu não sou apto a alguma coisa, ou eu sou muito desengonçado, ou eu sou muito desastrado, etc., isso vai se enraizando em mim.
de uma forma tão profunda que eu não consigo mais me desvencilhar desse tipo de situação. Então fica difícil reverter isso. Então, sabendo disso, nós já passamos a vigiar mais o que nós vamos falar de nós. Agora, quem diria então o que a gente fala da vida? O que a gente fala do ambiente em que a gente vive, da família que a gente tem, do planeta em que a gente está habitando, no nosso país, na nossa cidade? Precisamos analisar muito isso. No livro Obras Póstumas, Kardec traz uma outra frase que diz o seguinte: cada um de nós tem o seu fluido próprio, que o envolve e o acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. Sabe o que isso significa? Aquilo que nós pensamos da vida vira em torno de nós uma atmosfera também. Ou seja, nós já sabemos que nós temos a nossa aura, que é aquela emanação de energia, ou boa ou ruim. Então, podemos afirmar, segundo Kardec no livro Obras Póstumas aqui, que nós produzimos uma atmosfera em torno de nós. Quer ver uma prova disso? Vocês aí que estão me assistindo, ou vocês que estão me ouvindo pelas web rádios aí, mundo afora, vocês já tiveram sensação estranha ou um mal-estar perante a presença de uma pessoa que a gente considera que está carregada? Sabe, aquele indivíduo que é pessimista, uma pessoa muito carregadora, muito pesada. Você já sentiu mal perto de alguém assim? É porque você captou a energia dela. E do mesmo jeito que ela emite essa atmosfera, ela está emitindo, está irradiando essa força para as pessoas e para os objetos que ela convive, e nós também somos seres que tanto emitimos quanto também captamos. Por isso que é importante a gente filtrar o que a gente pensa. Filtrar até as nossas companhias. E digo aqui, e ressalto, não estou aqui indicando para que nós não convivamos com as pessoas ou para que nós excluamos algumas. Senão pode ser uma mensagem absolutamente antidoutrinária, né? Não é com esse sentido, mas todos nós somos seletivos em não querermos ficar muito perto de determinadas pessoas que só reclamam da vida, falam mal de todo mundo. A pessoa irradia uma energia que é extremamente danosa. Eu conheço pessoas que dizem assim: nossa, eu fiquei perto do fulano outro dia, olha, eu cheguei em casa dando ânsia de vômito. Ou então me deu uma dor de cabeça. Vocês já sentiram isso? Não? Eu acho que todo mundo deve estar pensando assim: já senti isso sim. Agora a pergunta que eu faço para mim e para nós todos aqui: será que tem alguém que sente isso de nós? Será que tem algum parente nosso, ou algum amigo, que quando a gente chega perto, a pessoa se sente aí em desequilíbrio? Você vê que Kardec fez essa afirmativa baseada na sua vasta experimentação com os espíritos, que afirmavam categoricamente: você é o que você pensa. Você dá a vida àquilo que está povoando a sua mente. E nós somos, então, indivíduos que somos como planetas. Planetas que existe uma gravitação, existe uma gravidade em torno de nós. E nós podemos irradiar isso. E aí é que tem um detalhe muito fundamental dessa nossa reflexão da noite. Nós também nos conectamos a quem tem energias semelhantes. Nos conectamos com encarnados, com pessoas que têm afinidades morais conosco. Então, por exemplo, se eu sou um indivíduo muito fofoqueiro, gosto de falar mal da vida de todo mundo, fatalmente vou encontrar amigos com a mesma característica. E vou ficar impregnado com essa energia. Só que, essa questão de fofoca e tal, até que não atinge muito a nossa vida, não. O problema maior da nossa vida é a ligação que a gente faz com espíritos. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem, muitos desses espíritos não são tão bons assim, sabe? Não trazem tanto equilíbrio como a gente gostaria. Então eu pergunto para mim: você, Ander, o que você anda pensando? Será que você anda pensando algo desagradável e querendo estabelecer conexões com espíritos benfeitores?
Será que está havendo essa possibilidade? Será que você não está equivocado, senhor Oceano Dervesky? Essa é uma afirmativa que nós precisamos consolidar em nós. Estamos constantemente nos interconectando com figuras encarnadas e com muitos desencarnados, que nos influenciam de acordo com as nossas aspirações mentais. Até aí tudo bem, né? Vamos lá então. Jesus disse, lá no livro de Mateus, aliás, quem escreveu foi Mateus, Jesus disse, e Mateus anotou lá no capítulo 6, versículo 21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Muitas vezes nós estamos com a cabeça extremamente ligada a pensamentos sombrios, pensamentos de mágoa, pensamentos de raiva, de ódio, de rancor. Lá estará o nosso tesouro. Jesus já nos alertou disso, porque sabia, com a sua experiência de espírito puro, governador do nosso planeta, que nós ainda temos uma dificuldade em dissipar maus pensamentos. Como o nosso assunto aqui hoje trata das palavras, muitas vezes as palavras não são verbalizadas, mas elas são interiorizadas, elas são veiculadas dentro da nossa mente. E a importância do pensamento positivo, nós vamos falar já já, até com pesquisa científica aqui, comprovando a eficácia e como é bom ter atitudes e pensamentos positivos. O prefácio do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, o benfeitor traz a seguinte afirmativa: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Estamos caminhando, meus irmãos, para que estejamos cada dia com pensamentos mais ligados às forças que Jesus veio nos orientar. De fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse, de perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, para que nós cultivemos o bom ânimo, enfim, são infinitas as lições que o Cristo nos trouxe. Conforme nós vamos entendendo que Jesus não veio aqui apenas ser mais um profeta, trazendo mensagens aparentemente bonitinhas, mas estava nos dando um manual de vida. Vamos então nos preocupando, nos observando com mais atenção, a fim de que a gente então se interconecte com essas forças daquilo que faz parte de nós. Deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Jesus afirmou que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, de Deus, nosso Pai. Só que, por enquanto, nós estamos ainda desgarrados, estamos assim, distantes dessa força, através do pensamento, que é o veículo de maior velocidade do universo, mais rápido que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento está onde nós quisermos instantaneamente. Um dia nós entenderemos que nós somos o que pensamos, porque, diz o Livro dos Espíritos, nós somos uma centelha divina. E essa centelha não tem uma compleição física, por exemplo. É uma centelha, como se fôssemos um ponto de luz. Então, nessa centelha tem braço, sim, tem cabeça sem cabelo? Não, não tem. Nós estamos aqui numa experiência carnal utilizando um corpo, com braços, com pernas. Mas o que nós somos verdadeiramente é um espírito. E esse espírito é um pensamento. Ele age pensando o tempo inteiro, 24 horas por dia. Não há descanso para ele. Então, se eu conseguir me interconectar ou me relacionar com o divino, com o Criador, de uma forma mais clara, através do pensamento que seja equivalente ao dele, ou seja, dessa força que nos rege, eu passarei a ser também um pouco de Deus. Alguém pode estar ouvindo e falando assim: você está brincando comigo. Você está querendo dizer que nós vamos ser Deus também? Olha, não fui eu que disse. Quem disse foi o Cristo, quando afirmou: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus não estava brincando quando fez essa frase. Então, meus irmãos, nós vamos cada dia mais nos sentirmos ligados com as forças do alto,
conforme nós purificarmos o nosso pensamento. Tem um pensamento, por exemplo, de raiva. Dá para fazer uma análise. Esse pensamento de raiva, ele está dentro de uma lei de amor? Ele tem conexão com o que o Cristo nos trouxe? A resposta, obviamente, todo mundo sabe que não. Então, este pensamento não está me aproximando das forças superiores da qual eu posso me ligar. E isso está me distanciando de toda a possibilidade de felicidade, de saúde física, de saúde espiritual. Isso vai me transformando em uma pessoa mais distante daquilo que eu quero ser, que é uma pessoa feliz, uma pessoa que tenha saúde, que tenha vigor, que tenha alegria, que tenha empolgação pela vida. Tive um pensamento, por exemplo, de esperança. Poxa, que vida, que beleza. Ó, nós estamos passando uma quarentena, já faz mais de quase 7 meses com esse Covid, e nós estamos sobrevivendo. Muitos amigos nossos, muitos parentes já sucumbiram a esse Covid, mas eu tenho esperança que eu vou sobreviver. Eu tenho fé que essas pessoas desencarnaram, mas estão ao lado daqueles que o amam. Pensamento de esperança, pensamento de fé. Fé na imortalidade. É pensamento de Jesus? É pensamento que se enquadra na lei de amor? Sim. Portanto, posso afirmar que nesse momento estou mais próximo, então, de Deus. Vamos seguir adiante aqui. Tem uma amiga minha, que obviamente eu não vou falar o nome, ela botou na cabeça que toda sexta-feira é dia de azar. Toda sexta-feira vai acontecer um negócio ruim na minha vida. E vou dizer um negócio para vocês, hein? Não é que acontece mesmo? Alguém pode estar pensando, mas o que pode estar acontecendo, então? Será que tem alguma coisa a ver? Tem. Porque ela já acorda de manhã, já vou pisar no chão aqui, do lado da minha cama, com cautela, porque senão eu torço meu tornozelo aqui. Só descer da cama. Então, eu já vou projetando que o dia hoje vai ser pesado, as horas não vão passar. Porque hoje é sexta-feira. Então, se a gente colocar isso na cabeça, a sexta-feira vai ser uma droga. Aí eu te falo, você acha que a sexta-feira é uma droga para todo mundo ou é uma droga só para essa pessoa que pensa isso? A resposta é a B, a alternativa é a B. A pessoa pensa que a vida está uma droga, a vida vai ser uma droga, e vou te dizer, você atrai, hein? Passamos a atrair pernilongo picando a gente, barata voando, acidente de carro, até demissão pode acontecer na sexta-feira. Outra coisa interessante foi uma pesquisa que uma vez fizeram com um executado, um que ia para a cadeira elétrica nos Estados Unidos. Depois, quem quiser saber mais informações, pode me procurar no privado que eu passo aqui a matéria. Olhem que coisa interessante, como que o pensamento tem um poder tão forte na nossa vida. Olha só isso. O indivíduo ia ser executado na cadeira elétrica. Faltando alguns meses para ele ser executado, chegar o momento da pena ser colocado em prática, ele foi convidado por um grupo de cientistas da área de psicologia, dizendo o seguinte para ele, se apresentaram dizendo o seguinte, olha, nós somos de uma organização de saúde e nós gostaríamos de propor para você um experimento, porque assim, você vai ser executado, né? Então nós gostaríamos de te propor um outro tipo de execução, e se você aceitar participar dessa pesquisa científica, nós daremos uma quantidade X lá de dinheiro para sua família e tal. Então, você pode, assim, você vai morrer de todo jeito. Então, nós te propomos o seguinte, ao invés de você morrer na cadeira elétrica, nós vamos colocar você deitado em uma maca, vamos enfiar aqui um catéter na sua artéria do braço, e vai sair ali um caninho, e nós vamos ver quanto tempo você demora para morrer com o seu sangue pingando, ou seja, com o seu sangue vazando. Você não vai sentir dor, nós vamos até anestesiar ali e tal. Você vai morrer assim, vai te dar uma queda de pressão, porque o teu sangue, o volume hipovolêmico, que é o termo usado pela medicina, vai cair muito de modo que vai ficar insustentável os batimentos cardíacos e a pressão tua vai cair tanto que você vai falecer. Então vai ser uma morte sem dores, você não vai sentir dor nenhuma. Até na hora que a gente for pôr o catéter em você aqui, você não vai sentir dor nenhuma, a gente garante para você. E nós vamos te dar uma premiação para sua família aí. O rapaz pensou assim, bom, eu vou morrer mesmo, né? Que diferença faz? Então, vamos lá, né? Vamos embora, vamos seguir com o experimento aí. E aí chegou no dia, então, da execução,
Colocaram ele bonitinho na maca, amarraram os braços, as pernas, deixaram ele quietinho, confortável, um lugar tranquilo. Só que aí fizeram o seguinte: colocaram mesmo a agulha no braço dele, furaram ele. E aí colocaram a cabeça dele para o outro lado, para ele não ficar vendo o próprio braço, não ficar vendo todo o mecanismo ali. Só que, ao invés do sangue ficar pingando em um balde, que era o que falaram que para ele que ia acontecer, falaram, você vai ficar ouvindo ali, o sangue vai ficar pingando, fazendo plim, 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 e uma hora você vai desmaiar e vai falecer, vai morrer. Só que aí tamparam o caninho com o sangue dele não estava vazando então. E colocaram um caninho com água. E a água ia gotejando e pingando em um balde, fazendo barulho. Plim, 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 plim. Fizeram isso. Não vazou uma gota de sangue dele. Em 1 hora de experimento, ele faleceu. O que a gente pode tirar de lição dessa experiência? E ele ficou esperando a morte e o pensamento dele criou aquela situação. Meu sangue está vazando, daqui a pouco eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou morrer, ela está pingando, estou ouvindo, está pingando, eu vou morrer, e ele morreu. Vocês acreditam nisso? Portanto, foi comprovado cientificamente que o nosso pensamento é capaz de nos dar vida e de nos tirar a vida. Pensamento positivo salva as pessoas. Pensamento negativo aniquila elas. Outra história interessante, falando em relação ao poder das palavras, conta a história de um indivíduo que estava prestes a se suicidar com um tiro. E ele estava muito transtornado, muito perturbado, decidido a se dar um tiro na própria cabeça. E ele estava perto de uma construção e ele começou a ouvir, enquanto ele estava preparando para poder colocar o revólver no próprio crânio: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele ficou muito intrigado com aquilo. Imediatamente ele abaixou a arma e foi procurar ver de onde vinha aquele som. E ele foi caminhando e descobriu que era uma igreja que estava em reforma. E ele entrou lá dentro querendo saber. Com arma em punho, você imagina, o pessoal até assustou lá, né? Quem que falou aí, Jesus te ama? Quem está falando isso, essa frase aí? Aí o povo já assustou, viu ele com a arma na mão, falou, não, a gente está aqui só fazendo um teste aqui de som. Nós estamos aqui testando a aparelhagem de som nova da igreja aqui. Então a pessoa que estava testando o áudio da aparelhagem técnica da igreja nova, ao invés de dizer qualquer coisa, 1, 2, 3, testando, resolveu falar Jesus te ama. E aquela frase, o rapaz, depois que viu o rapaz que estava com o microfone em punho falando Jesus te ama, caiu de joelhos dentro da igreja. Começou a chorar muito. E começou a contar. Falou, olha, eu estava decidido a me matar agora. E quando eu ouvi a tua voz, meu irmão, falando Jesus te ama, eu vi que Jesus realmente me ama. E essa história serve para ilustrar que nós temos que ser cautelosos com o que a gente fala. A nossa fala pode produzir tanto a enfermidade e a saúde em nós, quanto nas pessoas que a gente tem em torno de nós. A nossa fala, a minha fala aqui, por exemplo, hoje, se ela for equivocada, ela pode trazer desesperança, ela pode trazer desconsolo, ou ela pode trazer vigor, ela pode trazer luz, ela pode trazer esperança para nós. Então é preciso analisar e filtrar aquilo que se pensa, aquilo que se fala. Até num momento de aparente casualidade, quer dizer, vou testar um microfoninho aqui, ao invés de ficar falando bobagem, fale algo bom. Você pode estar salvando a vida de alguém, como foi salva a vida desse indivíduo, desse irmão nosso. Uma comprovação científica diz que médicos, olha só que interessante, que não avisam pacientes que vão lhes dar morfina, tem que injetar uma média 12 miligramas a mais para surtir efeito. Então o indivíduo chega lá com uma agonia, uma dor tremenda, por exemplo, uma dor de cólica renal, pedras renais, cálculos renais. O indivíduo chega lá,
Se o médico avisar ele e falar, meu amigo, fique em paz que eu vou te dar agora morfina para passar a sua dor. Se o médico avisar, ele precisa dar 12 miligramas a menos, porque a pessoa já vai mentalizando. Ah, então já vai passar essa dor. Ah, o médico está dando aqui a injeção em mim. Está me dando morfina, vai melhorar, vai melhorar. Esse pensamento produz analgesia. Olha que coisa espetacular isso. Comprovação científica. Já se o médico, vamos supor que a pessoa chega desacordada lá, ou chega confusão mental, que a dor é muito grande, e ele acaba dando ali a morfina sem avisar nada, e ele tem que dar em média 12 miligramas a mais para poder surtir efeito. Como que se explica isso? O nosso pensamento produz analgesia, produz felicidade, produz coisas boas e produz coisas ruins. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Respondem os espíritos superiores: sim, mediante o esforço muito insignificante. Eu vou repetir a resposta. Vocês me dão licença aí. Sim, podemos domar as nossas más tendências mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Se tiver alguém aí dizendo assim, ah, mas é difícil não pensar negativo, hein, nesse mundo aqui, hein? Nesse momento você está sendo informado, meu amigo, minha amiga, que para a gente mudar esse quadro e passar a enxergar as coisas de uma maneira melhorada, precisamos fazer um esforço insignificante. Então não venham brigar comigo. Não sou eu que estou falando isso. Está lá na resposta da questão 909, todo mundo tem o Livro dos Espíritos aí, pode ir lá conferir que eu não estou inventando nada aqui. Outra coisa interessante, na hora de fazer um bolo, pega duas pessoas, uma do lado da outra. As duas vão usar os mesmos elementos. A mesma farinha, o mesmo leite, o mesmo ovo, o mesmo forno para assar o bolo. Uma vai com pensamento de otimismo, e outra vai, esse bolo não sei se vai ficar bom, vai ficar meio embatumado, meio duro, meio mole demais, tal. Vocês acreditam que o bolo de uma fica boa e o bolo do outro, assado as duas no mesmo tempo, no mesmo quantidade de tempo no forno, um bolo fica bom e o outro bolo fica ruim? Tem um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto, que ele fez várias experiências, uma delas feitas com água e outra feita com arroz. Ele colocou 3 potes de vidro, colocou arroz dentro. Se eu não me engano, um arroz com água. Só pôs o arroz e um pouco de água dentro de cada pote. Num, ele deixou quieto lá e não falou nada. Ficou lá o potinho guardado. No outro, ele ia todo dia lá e falava assim, feio, chato, você não vale nada, você não presta. E no outro potinho ele falava assim, você é lindo, você é bonito, você é útil, você é produtivo. Resultado da experiência depois de 30 dias. O vidrinho estava com o arroz, que ninguém falou nada. O arroz deu ali um pouquinho, mofou um pouquinho, mas ficou até razoável. No vidrinho foi falado palavras odiosas, negativas. O arroz mofou, apodreceu, ficou escuro. E no outro, que recebeu palavras gentis, o arroz ficou semelhante a um arroz recém-cozido, apto a ser digerido. Então, as nossas palavras, elas têm um poder vibracional que produz energia e equaliza ou desequaliza matéria também. Eu conheço gente que fala assim que meu carro é uma porcaria, quebra toda hora. Só que ele fala isso perto do carro, né? E ele emana essa energia para as peças mecânicas do carro. As peças não funcionam direito, quebra toda hora. Já quem tem um pensamento, nossa, meu carro é tão bom, você precisa de ver, eu comprei esse carro, mas esse carro aqui não quebra nunca. Esse carro é uma maravilha, ele é econômico. O carro não quebra, gente. Eu pergunto para vocês aí que estão me acompanhando, o que significa isso? Como que a gente explica um negócio desse? A resposta já está aí há mais de 150 anos, mais de 160, né? O que a gente diz é o que a gente vive. Você quer ter uma vida boa, você tem que começar a mudar o que você pensa e o que você fala.
questão 469 do Livro dos Espíritos. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí assim, não, mas não é que eu penso mal, é que eu estou influenciado, sabe? Eu sou uma pessoa que está obsediada. São esses espíritos que me perseguem. Olha a resposta. Então, qual é o meio de eu neutralizar a influência dos maus espíritos? Questão 469. Resposta. Fazendo bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Império, hein? Muitos de nós estamos aí sendo veículos de transmissão de más vibrações. Continua a resposta. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Portanto, você está agora aí pensando em fazer uma publicaçãozinha na rede social para dar uma cutucadinha em alguém, para dar uma ironizada em alguém, sabendo que algumas pessoas não vão gostar. Você não está bem acompanhado. Está sendo veículo de transmissão desses espíritos inferiores que estão te utilizando para causar discórdia, e quem está na discórdia está cada vez mais distante da obra divina. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Toda vez que eu estou pensando em dar uma discutidinha, em dar uma ironizadinha, em dar uma cutucadinha e tal, eu não estou bem acompanhado, sabe? E eu não estou percebendo isso. Muitas vezes eu estou até com um senso de que eu estou fazendo justiça. Eu estou protestando porque eu sou uma pessoa a favor do bem. E muitas vezes esse bem vem preenchido, recheado de amargura, de deboche, de desrespeito, de mentira. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, acontece. Uma guerra acontece primeiro em um pensamento. Alguém pensou assim: ah, é? Não está querendo entrar em acordo? Vou entrar em guerra, então. Vou soltar mísseis em você. Para começar uma guerra, teve que ter um mau pensamento. Para escrever uma bela música também. O indivíduo se propõe a ser instrumento divino para compor uma bela canção. Me lembro sempre da música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Uma música belíssima. Quem quiser depois pode pegar aí. Tocando em Frente, Almir Sater. A música belíssima. Estavam os dois reunidos, conversando, bebericando, alegres. Vamos fazer uma música? Vamos. Começaram a dedilhar um violão, começou a sair a letra. Um falava uma frase, o outro começou a completar outra, e assim foi, saiu. Por quê? Saiu uma música bela porque o desejo era de produzir algo bom. Se nós desejarmos o bom, se nós desejarmos sermos mais positivos, enxergarmos a vida de um parâmetro muito mais elevado, isso é possível, isso acontece. O pensamento é um ensaio da ação, já dizia Sigmund Freud, mestre da psicanálise. Trouxe aqui também uns elementos bacanas. Na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Marcelo Gama traz uma trovinha aqui que eu acho muito bonitinha. Segurança se entretece nesta sentença concisa. O mal somente acontece naquele que o mentaliza. Outra frase, outra trovinha. Não há sombra tão espessa, nem a noite sem luar, que a luz de um bom pensamento não consiga iluminar. Nosso tempo já foi. Eu vou deixar aqui, então, aberto para o nosso amigo Ailton, para colocar aqui as perguntas. Ailton, você me pediu aqui para que falasse uns 40 minutos, né? Já passamos aqui, deu 41 minutos. Tá ótimo, mas tá ótimo. Vamos lá, então. Aí, se for deixar eu falar aqui, Ailton, nós vamos até as 9h30 da noite aqui. Vamos parar por aqui. Eu tinha colocado umas perguntas aí no chat, mas deixa eu facilitar aqui a nossa comunicação. Ok. Na primeira questão, eu coloquei o seguinte. Oceano, é verdade que pensamento é vida? A pergunta
simples e Ailton rápida. Caetano. Sou eu. Olha, o Ailton, o próprio Emmanuel afirma isso categoricamente. No livro Pensamento e Vida, né? Inclusive tem um título do livro. Emmanuel traz para nós uma série de elementos que comprovam que realmente o teu pensamento produz a vida que você quer levar. Tem até um livro chamado O Segredo, que tem algumas discordâncias em relação ao que a doutrina espírita fala, mas ele traz um elemento fortíssimo que diz assim: se você mentalizar, você consegue aquilo. Eu estou mentalizando aqui, ver se nasce cabelo em mim aqui, até hoje não deu certo, viu, Ailton? Mas assim, tirando essas particularidades aí fisiológicas, orgânicas, né? Nós podemos sim produzir a vida que nós queremos através do nosso pensamento. Se eu achar que minha vida é boa, a vida vai ser boa. Pode ser que eu more em um local considerado por todos como um local inapropriado, um local de classe média muito baixa, de muitas dificuldades, mas eu posso achar que aquilo está muito bom e que eu sou feliz daquele jeito. E nós encontramos pessoas, Ailton, que estão aí vivendo em berço esplêndido, com todas as facilidades, comodidades, e achando que a vida está uma droga. Suicídio, então, na classe média alta, é onde mais acontece. A gente dificilmente vê pessoas de classe baixa, ou pessoas que vivem numa linha quase de pobreza extrema, se suicidando. É um elemento que nós precisamos até estudar. Por que será que pessoas bem-sucedidas materialmente, que têm estudo, que têm pós-graduação, doutorado, têm se suicidado? Quer dizer, talvez elas são muito aptas, muito inteligentes, mas não muito concisas naquilo que pensam da vida. Então, o pensamento, sim, produz a vida. Você vê, por exemplo, o pessoal que mora na África lá, na miséria absoluta, não tem água para beber, não tem comida, não tem nada. Você ouve falar daquele pessoal lá suicidando? Não? Eu não tenho notícia disso. Deve ter, sim, tem. Mas é um número quase que insignificante. Já você vê nas classes mais abastadas aí, pessoas pulando de prédios e cometendo aí os atos que nós consideramos aí, como diz o Evangelho, né, o suicídio é loucura, né? Então, eu posso dizer que sim, viu, meu amigo? Pensamento produz a vida. Interessante também quando você traz essa informação da África, a gente traz o oposto, Sandra, que a Suíça, por exemplo, classificada como um país desenvolvido, né, com um índice de desenvolvimento incomparável ao Brasil, né? E, no entanto, o índice de suicídio é altíssimo, né, na Suíça, né? Então... Sim, no Japão também. O Japão é o país maior número de suicídios pela população, em proporção, assim, não sei quantos suicídios para cada 100 mil habitantes. É um número estratosférico, é um país extremamente desenvolvido em tudo, um país milenar, de cultura milenar. Então, quer dizer, às vezes falta um elemento de pensamentos mais ligados a uma espiritualidade. Menos matéria, mais espiritualidade, né? Vamos lá, eu fui fazendo algumas perguntas, eu costumo anotar aqui, mas eu coloquei no chat hoje. Ok. Como você vê a frase dos espíritos / Kardec, eu coloquei, e aí vem a pergunta, a frase: os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos? Essa é uma frase que eu transformei numa pergunta. Atribuímos a isso ao contato do nosso pensamento com os deles? Pois é, e a finalização da resposta, dessa resposta é: eles podem vos influenciar muito mais do que podeis imaginar. Isso. Sim, sim, os espíritos nos influenciam, porém, eles não são capazes de se coligarem a pessoas que têm pensamentos diferentes dos deles. Eles não conseguem fazer isso. Então, por exemplo, para poder ser mais claro na minha resposta aqui, o espírito pode me insuflar, por exemplo, ou me intuir, por exemplo, eu ir lá dar um tapa em alguém? Ele pode. Só que isso só vai acontecer se eu já tiver com uma predisposição a fazer isso. Agora, se eu estou aqui quieto, tenho bons pensamentos, estou abençoando as pessoas, estou desejando que as coisas fluam de uma maneira mais equilibrada, eles não vão conseguir colocar essa ideia em mim, porque ela não tem a mesma vibração, ela não tem conectividade. Então, os espíritos só conseguem nos acionar, nos influenciar de acordo com uma permissão que a gente dá, mesmo que inconsciente. Mesmo que eu não tenha plena convicção disso, eu estou achando que eu não estou influenciado coisa nenhuma. Mas se eu tiver uma centelha, uma fagulha ali, aí o fogo pode pegar, influenciado por esses espíritos. Só que isso causa um certo medo na gente, né, Ailton?
Poxa, será que eu vou ser influenciado pelo mal? Mas nós também somos influenciados pelo bem o tempo inteiro. Eu tenho certeza, por exemplo, que eu não sou ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu vim aqui hoje com o maior desejo do fundo do meu coração de trazer aqui as informações de tudo que eu aprendi até hoje, no máximo que eu puder. Tenho certeza que isso é motivo suficiente para que eu seja imediatamente inspirado por esses irmãos nossos que estão querendo que seja produtiva essa palestra. Que as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu estou vendo 39 pessoas, 39 aparelhos ligados aqui, que vale a pena Só que elas aqui, né? façam que vale a pena estar aqui, né? Então, isso já me conectou com uns benfeitores. Talvez eu saia daqui agora, comece a xingar aqui, reclamar de alguma coisa, já vem os espíritos ruins e falam, opa, ele voltou aqui na nossa linha aqui. Então, eu me rebaixo. Agora, os espíritos que estão numa inferioridade, eles não se elevam para me acessar. Para eles se elevar, eles têm que ter bons pensamentos. Então, eu posso afirmar para vocês aqui tranquilamente, sem medo de errar. O mal só nos pega quando a gente dá brecha para ele. Os culpados somos nós. O orar e o vigiar é importante, né, Oceander? Sim. Sempre estar conectado com essa espiritualidade maior, como você muito bem falou, e vigiando os nossos pensamentos. Isso nos dá uma vantagem muito boa. Suzy Santos, eu vou pular uma outra pergunta minha aí, mas vamos para a de Suzy Santos. Tem uma frase que diz que quando tudo estiver bem, desconfie. Poderia comentar? Olha, essa foi demais. Quando eu desconfio que as coisas vão indo bem, significa que eu estou esperando a coisa ficar ruim, então. Se eu começar a desconfiar, imaginando que o que está bem vai ficar ruim, é um pensamento negativo. Porque tudo está bem, pode continuar bem. Por que tem que logo, logo piorar, então? Então, eu não concordo com esse pensamento. Quando as coisas vão bem para mim, eu fico pensando assim, eu espero, Senhor Jesus, que as coisas continuem melhorando e até avancem mais ainda. Eu quero merecer que as coisas continuem bem. Agora, tá dando tudo certo a tua vida aí, se cuida, hein? Vem vindo bucha por aí, hein? Não é um pensamento inspirado pelo alto. Benfeitor nenhum faria uma previsão dessa, tanto que benfeitor nenhum traz previsões trágicas. Fiquei sabendo aqui, eu sou médium, viu? Tem um espírito aqui me falando para me preparar que vem coisa ruim por aí. Não é pensamento de benfeitor. É malfeitor disfarçado de benfeitor. Então eu discordo dessa frase. Quando tudo está indo bem, persevere, continue fazendo por merecer para que tudo permaneça no bem. Talvez também pode ser uma questão de alguma alerta dos espíritos também, porque às vezes pode acontecer de tudo estar indo bem e a pessoa cair no próprio comodismo em si e tal, naquela questão do pensamento de que, rapaz, será que está tudo muito bem? Desconfiar de si mesmo. Às vezes isso pode acontecer e talvez, como a gente entra em contato com a espiritualidade no momento do sono, eles também nos alertam sobre algumas coisas que irão acontecer daquilo que nós firmamos como proposta dentro do caminho que nós iríamos trilhar na vida encarnada. Então, possa ser que alguma coisa venha a acontecer, mas se acontecer, estava tudo dentro de uma proposta, e aí resta a pessoa resignar, né, Oceander? Pois resignar, sim, isso também. Essa também é uma verdade, né? Muitas vezes nós podemos receber um alerta dos benfeitores para algo, por exemplo, não muito feliz que vai acontecer, como, por exemplo, o desencarne de um ente querido, próximo, quer dizer, tem um parente teu que vai ter que desencarnar aí em breve. Isso pode acontecer, sim, inspirado pelos bons espíritos. Isso, mas, assim, mas que a gente receba essa informação ou essa intuição, então, de uma maneira serena, convictos, todos nós, que nós estamos nas mãos de Deus. Não tem nada a temer. O máximo que pode acontecer com a gente é a gente desencarnar. Mas nós não vamos morrer nunca, o nosso espírito não morre. Então, que mal temos a temer, né? Que bom. Vamos conseguir confiantes. Perfeito, viu a colocação. Viviane Ferreira, ela faz um comentário, seria interessante o seu comentário, viu? O modo como interpretamos as situações influencia
muita coisa em nossa vida. Mas também é preciso ter cuidado para não achar que a força do pensamento positivo vai fazer as coisas acontecerem por si só. E aí Nossa, excelente. Excelente reflexão, viu, Viviane? Concordo plenamente. Ó, eu estou pensando aqui positivamente que vai entrar R$ 1.000 na minha conta agora, amanhã vai entrar. Estou aqui pensando, vai entrar. Ah, negão, você não trabalha não para você ver. Vai entrar nem R$ 1 na tua conta. Então, só o pensamento positivo não basta. É preciso aliar o pensamento positivo, o pensamento bom, mas, ó, aqui, ó, vamos fazer o que nós temos que fazer aí. Vamos lá. Quer dizer, não é... O pensamento positivo, ele produz a ação, aliás, ele produz o desejo de agir, mas se eu não agir, só o pensamento positivo não é suficiente. Senão eu posso, por exemplo, ver um cachorrinho abandonado, ou ver alguém que está passando fome, vamos usar um exemplo, alguém passando fome. Ah, eu vou orar a Jesus para que abençoe esse irmão que está passando fome. Pô, olha, a tua oração foi até boa, sabe? Mas você não pode levar um pãozinho para ele, não? Não dá para você gastar uns R$ 5 aí, fazer um lanche, levar lá para o cara? Então, só bom pensamento não é o suficiente. Muito bem colocado. O bom pensamento é assim, é o princípio de tudo, mas ele precisa da nossa ação. Viver sem agir, só pensando, é uma vida improdutiva. Nós estamos aqui para agir, mas o pensamento sempre precede a ação. Exatamente. O pensamento precede a ação. Perfeito, viu? Dar um abraço aqui para o pessoal de São Paulo, né? Que está aqui presente, São José do Rio Preto. Estou vendo aqui muita gente aqui assistindo, viu, Sandra? O pessoal é generoso demais aqui, viu? Um abraço ao pessoal daí. Ficamos muito gratos, né? Pessoal da TV7, que também está prestigiando. Esses 40, já vi aqui 41 pessoas assistindo, é aqui no Espiritismo, mas tem lá na TV7 muita gente assistindo e outros canais também. Então, a gente agradece a todos vocês que estão nos ouvindo aí. A Adriana Moraes diz o seguinte: gratidão por essa palestra tão do bem. Palavras com o poder divino, profundamente maravilhosa. Muito boa, muito feliz. Então, eu costumo dar... Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado mesmo. E vou dizer, eu vou pedir licença, viu, para te interromper, Ailton. O que a Adriana disse aí é um pensamento dela. É uma virtude dela. Pode ser que tenha alguém olhando e falando assim, mas que chata essa conversa, esse cara não para de falar, não, gente. Estou aqui, ó, tô querendo acabar para ver a novela aqui. Então, tudo depende da nossa intenção, do nosso pensamento. O pensamento da Adriana é um pensamento de gente apta a querer absorver. É isso que tem que nos mover. Senão a gente acha que a vida é uma droga. Então você vê duas pessoas, a Adriana e outra pessoa. Que droga esse estudo aí, esse cara... Nossa, esse lugar que ele está aí é estranho, essa careca dele aí. Quer dizer, você pode achar que tudo é uma droga. Isso está mais ligado a você do que o que está acontecendo de verdade. Entende? Rui Barbosa. Algumas situações comuns acontecem conosco, causando perplexidade. Por exemplo, quando pensamos em fazer um telefonema para alguém, às vezes acontece de recebermos quase que instantaneamente a ligação dessa mesma pessoa. Isso seria uma comprovação desse poder do pensamento? Exatamente. É uma comprovação, sim. Quantas pessoas que eu já pensei, tem amigos aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, que eu pensei, nossa, eu estou pensando no fulano de tal aqui, me veio na cabeça o fulano de tal, eu acho que faz uns 7 anos que eu não vejo essa pessoa, nem em rede social, eu não vejo mais. E aí você encontra a pessoa, passa 2, 3 dias, encontra a pessoa caminhando aí aqui nós temos calçadão aqui em Rio Preto, encontra lá no shopping, encontra aí fazendo uma caminhada, encontra para a rua aí. Então isso acontece sim, é como a gente brinca aqui, é o ligamento de pensação, né? Quer dizer, a gente se conecta com as mentes, sim. E quando a gente tem afinidade, quando a gente tem um mérito também, que for uma conexão boa, principalmente, essas conexões são mais facilitadas, assim. Então acontece muito, isso é verdade. Muito bem colocado. Reni Gonçalves. Oceander, os pensamentos também estão sujeitos à lei de atração, de modo que quando nos empenhamos em boas ações e concentramos nisso, resultam em fatos benéficos, benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda,
tem algo a ver com isso? Ou é meramente e exclusivamente nós os responsáveis? Olha, sem dúvida nenhuma, viu? Quando a gente deseja se ligar aí, nós estamos interligados, com certeza. Quer dizer, se eu quero me ligar com forças superiores, isso acontece. Quando eu faço uma prece, por exemplo, quando eu faço uma oração, a coisa está meio feia pro meu lado, se eu desejo sair daquele buraco, daquele atoleiro, daquela coisa ruim, eu sou imediatamente socorrido. Quem disse isso foi Jesus. Pedi e obtereis. Abri e vos será dado. Quando eu faço um desejo, um pensamento de me ligar e de me conectar, realmente eu passo a ser influenciado por essas forças, sim. Do mesmo modo que se eu resolver tocar terror no mundo mesmo, vai vir uns 20 me ajudar a tocar terror com força total mesmo. Vocês lembram do Maníaco do Parque? Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, um rapaz foi preso aqui no estado de São Paulo, ali na nossa capital aqui do estado de São Paulo, porque ele matava mulheres, matava travestis, enfim. E depois de preso, capturado, ele deu uma entrevista dizendo assim, olha, eu não sei o que acontecia comigo, eu não sei, eu ficava fora de mim e tal. Eu acredito nele. Obviamente que isso não livra ele da culpa, né? Mas ele se ligava a forças assim extremamente perniciosas, extremamente malignas, para poder dar a cabo os seus desejos mais insólitos, né? De produzir o mal, produzir a dor e etc. Então, estamos irremediavelmente interligados, interconectados com o bem ou com o mal. A escolha é nossa. Que ótimo, perfeito. Viu? Nailton Félix, ele pergunta o seguinte, ó, Sander. O que fazer para afastar os pensamentos negativos? Nailton, excelente pergunta, excelente. Parece muito simples, né? Tipo assim, faz tal coisinha. Não é uma coisa fácil, sabe por quê, Nailton? Nós estamos aí há milênios, arraigados por pensamentos de discórdia, de insatisfação, de desconexão mesmo. A gente acha que tudo vai indo mal. A gente ainda traz crenças limitantes que nos dizem que vai ter um juízo final, né, que vai acabar, que o mundo está acabando, que as coisas estão piorando. Então, é preciso, como diz aqui uma amiga aqui, a Viviane Ferreira, que escreveu assim, que gosta da lógica do Ariano Suassuna, é preciso ser um realista, mas esperançoso, é preciso ter esperança. E aí, para poder, então, ter mais bons pensamentos, uma dica que eu dou, que eu faço, é observar os fatos. Uma das 10 leis morais que Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos é a lei de progresso, lei do progresso, onde afirmam os espíritos, lá no século XIX, que tudo está melhorando irremediavelmente. Não tem como parar o avanço do progresso. Basta observar, por exemplo, tudo que está ao teu redor. Está tudo melhorando. Por exemplo, você conseguia imaginar 10 anos atrás uma transmissão como essa que nós estamos fazendo aqui ao vivo? E eu estou aqui em São José do Rio Preto, o Ailton está lá na Bahia, a minha Viviane está lá em outro local, o José Ramilson, está todo mundo aí espalhado pelo mundo. Quer dizer, são coisas que eram inimagináveis e hoje elas estão acontecendo, é o progresso. Eu acredito muito no que eu vejo, e o que eu vejo é que está tudo melhorando. Mesmo que aparentemente existam coisas que estão em disformes ainda, em não conformidade com a lei de Deus. Só que estamos caminhando para resolver essas coisas. Eu gosto muito de uma afirmativa do Divaldo Franco, dizendo assim, que antigamente a gente andava por aí segurando uma vela na mão. O poder de alcance de iluminação de uma vela é de média de 5, 6 metros ao redor da pessoa que segura essa vela. Passado um tempo, que nós estamos atualmente, nós estamos carregando nas mãos uma lâmpada de LED, de alta potência. Então, nós não estamos vendo mais 5, 6 metros ao nosso redor. Estamos vendo 50 metros. Então, o que parece que está ficando ruim, na verdade já estava, só que a gente não via. E hoje nós estamos vendo com mais clareza. Isso é sinal de avanço. E esse avanço é altamente motivacional para mim, sabe? Isso me traz muita esperança. Então, uma forma da gente tirar os maus pensamentos é ter dentro de si uma verdade absoluta que as coisas estão melhorando, sim. Estão surgindo, por exemplo, pandemias, para que as pessoas se conscientizem mais do que estão fazendo aqui nesse mundo. O coronavírus veio aí para mexer com o mundo e dizer que não tem ninguém privilegiado. Brancos, negros, ricos, pobres, de todos os países, todos estão sofrendo as mesmas consequências.
Isso é para mostrar que nós estamos conectados todos uns com os outros. Então, até de uma pandemia, nós podemos extrair coisas boas, lições valiosas, nós vamos levar para o resto da nossa existência. Por que me desesperar com a pandemia? Sendo que Jesus está cuidando de todos nós. Por que temer? Sendo que existe Deus que nos ama. Então, isso para mim, quando isso se torna verdadeiro dentro de mim, não há motivos mais para eu cultivar maus pensamentos. Os maus pensamentos só vão me levar para o equívoco e nunca para a realidade. A realidade é que está tudo melhorando. Que bom. Chegamos mais a um final aí de live aqui na Web TV Espiritismo. Você que não se inscreveu ainda no canal, a gente pede encarecidamente, de forma muito amigável, que se inscreva. É importante levar esta palavra, este conhecimento, a filosofia espírita para outros recantos, né? Então, a melhor forma da gente poder ajudar a doutrina espírita, já disse Kardec, é divulgando a doutrina, né? Essa filosofia maravilhosa. Então, tantas coisas que a gente compartilha nas redes sociais, por que não compartilhar uma live dessa esclarecedora, uma live que traz conhecimentos, que vai ajudar outras pessoas a fazer as suas reflexões. Então, vamos nos esforçar para dominar os nossos maus pensamentos e incutir em nós os bons pensamentos, porque também somos responsáveis por eles. Oceander, meu amigo, muito obrigado, né? Que Jesus sempre lhe abençoe, lhe intuindo aí, trouxe hoje excelente reflexão aqui, boa participação do público, e gente aqui pedindo a sua volta. Voltaremos a entrar em contato com você, com certeza nos dará a honra de estar aqui conosco novamente. Para a gente sempre é um motivo de muita alegria. E eu passo para você fazer as suas considerações, meu irmão. Eu quero agradecer aí a você, Ailton, pela gentileza, pela condução aí, gentil, agradável, muito bem conectada. Agradecer ao Oswaldo pelo convite, pela gentileza. Dar um abraço a todos os amigos aí da Web TV Espiritismo, a todos os amigos que estão nos ouvindo pelas web rádios, pelos outros canais de transmissão. Agradecer aos amigos generosos que me dão a honra da companhia, que vêm aqui fazer o seu comentário sempre recheado de muita gentileza. Aqui eu estou vendo aqui a Sônia Oliveira, a minha esposa Esteloniche, dando um alôzinho aqui, a Adriana Moraes da Silva, o Rui Barbosa, a Maria Felício. Um abraço então para o Nailton Félix, que fez uma pergunta muito bacana, o Rui Barbosa também, a Adriana, né? A Cida Lopes, a Kelly Mack, o José Ramilson, a Viviane Ferreira, o Reni Gonçalves, um abraço aí para a Ivana Araújo também, nossa, tanta gente, o Silvio Renato Souza, meu amigo querido, a Lívia Almeida, a Silvana Vergarim, minha amiga aqui de Rio Preto também, o José Hilton Santos Caetano, olha, tanta gente querida aqui, a Fátima Saliço, lá de Senho, nossa amiga aqui do estado de São Paulo também, é tanta gente boa aqui, que se eu não falar o nome de alguma, a Daiane Garcia, um beijo para a Daiane, para o Tiagão, para a Wanda Helena, tanta gente boa aqui, que olha, muito me alegra, eu me coloco à disposição de vocês aí, quando precisarem, quando desejarem, viu, Ailton? E rogo a Jesus que continue com a sua perseverança, iluminando a nós todos, e abençoar Kardec hoje pelo seu aniversário, hoje inclusive é o dia de nascimento de Kardec, 1804, abraçar o nosso mestre Lyonês, por nos ter oferecido essa compilação tão incrível que é a doutrina espírita, que vem nos abrir caminho para uma felicidade possível a todos nós. Gente, muito obrigado a todos vocês. Então fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos, meu caro Oceander, certo? Então, que Jesus nos abençoe e até um próximo encontro. Voltaremos a nos falar, meu irmão, viu? Um abraço. E um abraço ao povo de São José do Rio Preto. Muito obrigado. Em nome do povo rio-pretense, um abraço aos nossos irmãos baianos aí.